Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão. Nessa revisão a gente vai falar sobre equações fracionárias, equações biquadradas e equações irracionais. Então, equações fracionárias quando a gente tem expressões algébricas no denominador de nossa fração. Para a gente poder encontrar a resolução de equações fracionárias, a gente precisa seguir alguns passos básicos. Primeiro de tudo, a gente precisa determinar a condição de existência da equação. A gente sabe que para uma fração existir, o nosso denominador, para ela estar bem definida, né, o nosso denominador nunca pode ser zero. Numa equação fracionária, isso também não vai ser diferente. Segundo passo, já quando a gente vai começar a resolução da equação, a gente precisa calcular tipo um MMC dos denominadores. Nem sempre os denominadores serão iguais, então a gente vai precisar tirar um MMC, que nem a gente faz lá com os números em equações, em frações de números mesmo. O terceiro passo, deixa eu riscar aqui, segundo passo. O terceiro passo é trocar as frações que a gente tinha antes por frações equivalentes com o novo, isso aqui é com o novo denominador. É aquele caso lá, né? A gente tem, por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. A gente vai calcular o MMC entre os denominadores, que nesse caso, MMC entre 2 e 3 é o produto entre eles, né? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a gente troca cada fração aqui em cima por uma fração equivalente, só que com o meu novo denominador, né? E vai ser igual para os dois casos. Isso daqui a gente já viu antes, né? Das 5/6. A gente já estudou sobre isso. Com equações fracionárias, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente também vai precisar trocar as frações equivalentes por uma fração com um novo denominador. O quarto passo, trabalhar apenas com o numerador. Já que vai ser uma igualdade, né? E dos dois lados o denominador é comum, a gente vai poder estar cancelando eles. E por último, a gente vai resolver a equação obtida. Então, por exemplo, eu trouxe uns 3 exemplos aqui embaixo. Aqui. Resolva as equações fracionárias em R abaixo. Então, primeiro caso aqui, a gente tem a letra A, x sobre x menos 2 mais 3 igual a 2x. Eu posso escrever tudo em forma de fração, né? 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. 2 vezes x é a mesma coisa que 2x sobre 1. Só para deixar aqui com cara de fração em todos os membros, tá bom? Todos os termos. Primeiro passo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que descobrir a condição de existência. No caso, nosso denominador nunca pode ser zero. A gente já sabe que 1 é diferente de zero, aqui e aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com ele. A gente precisa se preocupar com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o nosso x menos 2, nunca pode ser zero. Então, quando a gente resolver a nossa equação, o nosso x pode ser qualquer coisa, menos o número 2. Se aparecer como solução o número 2, a gente vai excluir ele do nosso conjunto de solução. Isso não pode acontecer. Porque senão, quando eu somar aqui, ó, quando eu substituir 2 no lugar do x, vai ficar 2 menos 2, isso é zero. A divisão por zero não é definida. Tudo bem? Então, primeiro passo de todos, condição de existência, x diferente de 2. Condição de existência. CE significa condição de existência. X diferente de 2. Segundo passo, o que é que a gente precisa fazer? Calcular o MMC entre os denominadores. Eu vou calcular o MMC entre x menos 2 e 1. Olha só, x menos 2 é um polinômio, 1 é outro polinômio. Eles são independentes um do outro e eles não são múltiplos. Assim como nos números reais, quando a gente calcula o MMC entre dois números que não têm múltiplos comuns, o MMC geralmente não,
é o produto entre eles. Aqui não vai ser diferente. Eu vou multiplicar, então, 1 por x menos 2, que dá quanto? Dá o próprio x menos 2. Agora, no meu terceiro passo, o que é que tenho que fazer? Eu tenho que trocar as frações que eu tinha antes por frações equivalentes, só que com um novo denominador. Então, vamos escrever o que a gente tinha antes. A gente tinha x menos 2, mais 3 sobre 1, é igual a 2x sobre 1. Eu vou escrever aqui embaixo cada termo, só que eu já vou trocando aqui embaixo o meu denominador, tá bom? Eu já quero aqui, ó, x menos 2, mais alguma coisa sobre x menos 2, é igual a alguma coisa sobre x menos 2. No caso desse primeiro termo aqui, ó, o meu denominador não mudou nada, né? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Se continua a mesma coisa, então o nosso numerador também vai permanecer intacto, não vai mudar. Agora observe esse segundo termo aqui. O nosso denominador era 1, virou x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei aqui embaixo por x menos 2. Mas para trocar por uma fração equivalente, se eu faço alguma coisa embaixo para não alterar o valor da minha fração, eu preciso fazer em cima também. Então, eu vou multiplicar o meu 3 aqui em cima também por x menos 2. Nesse terceiro termo aqui, aconteceu a mesma coisa. O meu denominador era o 1 e agora é x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei o meu 1 aqui embaixo por x menos 2. Trocando por fração semelhante, fração equivalente, o que eu faço no meu denominador, eu preciso fazer no meu numerador também para não alterar o valor da minha fração. Então, se eu multipliquei embaixo por x menos 2, eu vou ter que multiplicar esse cara aqui em cima também por x menos 2. Tudo bem? Vamos escrever aqui mais ou menos como é que vai ficar o nosso terceiro passo ainda. Vai ficar x sobre x menos 2, mais... Eu vou fazer agora a multiplicação, né? 3 vezes x menos 2 é 3 vezes x, e depois eu multiplico o meu 3 por menos 2. Então, dá 3x menos 6, e aqui embaixo, x menos 2. E aqui do outro lado, né? Eu tenho o meu denominador x menos 2 e vou fazer a multiplicação do meu 2x com todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. E 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Então, agora o que é que vai acontecer? Eu vou para o meu quarto passo. O que é o quarto passo? Eu vou esquecer o que aconteceu. Eu vou esquecer o meu denominador. Esse x menos 2 aqui, aqui e aqui, eu vou esquecer que ele existe e vou trabalhar só com quem ficou na parte de cima. Então, a gente vai trabalhar com x mais 3x menos 6 é igual a 2x ao quadrado menos 4x. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo mundo que está desse lado aqui, gente, eu vou jogar para o outro lado. E isso vai acontecer, e eu vou fazer isso trocando o sinal de todo mundo. Quando eu fizer isso no primeiro membro da minha equação, então eu não vou ficar com nada, né? Então eu vou ter zero coisas aqui, ó, meu zero. É igual a, antes eu tinha 2x ao quadrado menos 4x, e agora eu vou ter esse termo aqui que eu joguei com sinal trocado. Então, assim, uma coisa, aqui a gente tem, ó, x mais 3x, eu já posso trocar, né, 4x. Então, vem 4x. Então, o meu 4x que está positivo aqui, ele vem para o outro lado negativo, menos 4x. O meu menos 6 também vem para o outro lado com sinal trocado, então ele vem 6 positivo. Então, ajustando os termos aqui, a gente tem, então, aqui 2x ao quadrado menos 8x mais 6 é igual a zero. Agora vem o quinto passo.
que é o quê? Resolução da equação que a gente obteve. Então, a gente vai resolver essa equação do segundo grau aqui. Qual é a equação? É 2x ao quadrado menos 8x mais 6 é igual a zero. Repare, todos os termos são pares. Se são pares, a gente pode simplificar por 2, né? Então, eu vou simplificar esse 2 aqui por 2. Eu vou simplificar o 8 por 2. Vou simplificar o 6 por 2. E vou também, eu preciso também, né? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para não alterar o valor da igualdade. Eu vou simplificar o meu zero também por 2. Então, como é que vai ficar? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x quadrado dá o próprio x quadrado. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Repito meu x aqui. Mais 6 dividido por 2, 3. 0 dividido por 2 dá o próprio zero. Então, agora a gente tem essa equação do segundo grau mais simplesinha, né? Aqui a gente tem A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, igual a 1. B é o termo que acompanha x, igual a menos 4. C, o termo independente, vale 3. Então, o primeiro passo, o que é que a gente tem que fazer? Calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Eu já vou fazendo, colocando o resultado logo o mais breve possível, sem ficar dando muita explicação, gente, porque, como eu disse, isso daqui é uma revisão. A gente já viu a resolução de equações de segundo grau em outros vídeos antes. Então, não vou ficar me atentando muito nos detalhezinhos, não. Se tiver alguma dúvida, vocês podem voltar nos vídeos anteriores aí, resolução de equações de segundo grau. Então, eu vou ter aqui menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. O valor do meu delta, então, é igual a 16 menos 12. Isso daqui é igual a 4. Agora, o que é que eu faço? Eu substituo na minha equação de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos 4 mais ou menos 2 sobre 2 vezes 1. X é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. A primeira raiz vem pela soma. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. A segunda raiz vem pela diferença. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, quem foi o conjunto de solução que eu encontrei? As raízes 1 e 3. O que é que a gente tem que lembrar agora? Primeiro passo, condição de existência. Condição de existência me diz que o meu x, ele nunca pode ser 2. Então, as minhas raízes estão satisfazendo, né? Ela é 1 e 3, não corre risco de ser 2, então a minha fração ela vai existir e tem, a minha equação vai existir e tem esse conjunto de solução. Próximo exemplo. Pronto. Nesse exemplo B aqui, a gente tem também 3 termos. Os 3 termos não têm o mesmo denominador, então a gente vai precisar dar uma ajustada nesses termos, né? Isso daqui é 1 sobre 2. Deixa eu apagar que ficou feio. Então, vamos voltar nessa listinha que eu fiz aqui em cima. Primeiro passo de tudo, determinar a condição de existência da equação. Antes de fazer qualquer coisa, antes de partir para tentar encontrar o valor de x, a gente precisa determinar a condição para essa equação existir. Então, eu tenho o denominador aqui, ó, x menos 2, 2 e x menos 2. Esse 2 aqui a gente já sabe que é diferente de zero, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar com esse cara aqui, que é o mesmo que esse cara aqui. Então, basta a gente trabalhar com uma única condição de existência. A gente tem que trabalhar com x menos 2 diferente de zero. Isso implica que o meu x tem que ser diferente de 2. Então, eu posso encontrar qualquer raiz para a minha equação, menos 2. Segundo passo, calcular o MMC entre os denominadores.
Então, eu tenho que calcular... Eita, Jesus. Eu tenho que calcular o MMC. Eu tenho que calcular o MMC entre x menos 2 e 2. Novamente, x menos 2 é um polinômio, 2 é outro polinômio, os dois são diferentes, não são múltiplos entre si. Então, para calcular o MMC, basta multiplicar um polinômio pelo outro. Então, eu vou ter 2 vezes x menos 2. Lembrando, polinômios com um termo só recebem o nome de monômio. Polinômios com dois termos são chamados de binômios e polinômios com três termos, trinômio. É porque tem um termo só e eu fico chamando de polinômio, pode parecer estranho, mas é só um detalhezinho para lembrar. São os nomes especiais. Pronto. Então eu tenho eu vou ter esse novo cara aqui. Esse produto aqui vai ser o meu novo denominador. Então, terceiro passo, trocar as frações que eu tinha antes por frações equivalentes com o novo denominador. Então, eu tinha aqui, ó, x ao quadrado menos 3 sobre x menos 2, menos 2 aqui em cima é 1, menos 2 aqui embaixo x menos 2. Agora, eu não quero esses denominadores que estão aqui, eu vou trocar pelo meu novo denominador. É 2 vezes x menos 2, menos alguma coisa aqui em cima, sobre 2 vezes x menos 2, igual, menos, alguma coisa aqui em cima, 2 vezes x menos 2. Então, no caso desse primeiro termo aqui, o meu denominador é x menos 2. Agora é 2 vezes x menos 2. O que foi que eu fiz? Multipliquei embaixo por 2. Para não alterar o valor da minha fração, o que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, eu vou pegar o meu x ao quadrado menos 3 e vou também multiplicar por 2. Agora, nesse segundo termo aqui, o meu denominador era 2. Agora é 2 vezes x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei embaixo por x menos 2. Para não alterar o valor da minha fração, eu tenho que multiplicar, então, o meu 1 por x menos 2. Tudo bem? Nesse terceiro termo aqui, a mesma coisa. Meu denominador é x menos 2, agora é 2 vezes x menos 2. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 2. Então, eu vou pegar o meu 2 que eu tinha antes e vou multiplicar por 2. Vamos ajustar o que é que a gente tem? Então, eu tenho x ao quadrado vezes 2 é 2x ao quadrado. Eu tenho menos 3 vezes 2 dá menos 6. Isso daqui sobre 2x menos 2. Menos 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E eu repito o que eu tenho aqui embaixo. Então, x menos 2. O outro lado da igualdade, eu tenho 2x menos 2. E agora 2 vezes 2 dá 4, tudo bem? Agora a gente vai caminhar para o quarto... Ai, meu Deus. Agora a gente vai caminhar para o quarto passo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai esquecer os denominadores. A gente vai, ó, cancelar eles aqui e vai trabalhar só com o que estava na parte de cima da fração. Então, agora a gente tem a seguinte igualdade. A gente tem 2x ao quadrado menos 6 menos x menos 2 igual a 4. Vamos resolver isso. Dá 2x ao quadrado menos 6. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Igual a 4. Agora eu vou pegar esse 4 e vou jogar para o outro lado da minha equação com sinal trocado. Vai ficar o quê? Desse lado vai ficar 2x ao quadrado menos 6 menos x mais 2 menos 4. Se eu tirei o 4 daqui, aqui não sobrou nada, né? Então, como é que ficou a minha equação no fim das contas? Ficou 2x ao quadrado menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10 mais 2 dá menos 8. Então, eu vou apagar aqui. No fim das contas, a minha equação deu menos x menos 8. Pronto, essa é a minha equação. O que é que eu tenho que fazer agora? O quinto passo. Eu tenho que eu tenho que resolver a equação que eu encontrei. A minha equação é do segundo grau. Deixa eu só conferir para ver se as contas são certas mesmo, porque às vezes
Na hora que a gente está fazendo a conta, passa um sinal errado, outro. A fração tá certa. Tudo bem. Tudo bem. 2x² menos 6, menos x, mais 2. Opa! Aqui, ó. Aqui tem um erro. Aqui, ó, o sinal eu esqueci de colocar. Ele aparece aqui do outro lado da igualdade, ele tem que aparecer aqui também. Então, aqui, na verdade, a gente tem menos 4. Aqui é menos 4. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado com 4 positivo. Opa! Então, como é que vai ficar? Menos 6 mais 2 dá menos 4. Esse menos 4 vem para cá com sinal positivo, então ele vem mais 4, e isso daqui está dando 0. Então, no fim das contas, esse menos 4 vai cancelar com esse 4 e a gente vai cair no quê? Vai cair na equação do segundo grau desse tipo. 2x² menos x igual a 0. Ainda bem que eu dei uma olhada. Eu já ia tratar da equação errada. Pronto. Então, aqui, essa é a minha equação. O que é que eu vou fazer, então? Isso aqui é uma equação de segundo grau do tipo c igual a 0. Como é que a gente resolve? Aqui a gente tem o 2x ao quadrado. Se x está ao quadrado, significa que eu vou multiplicar ele por ele 2 vezes, né? Então, eu vou usar o processo de colocar x em evidência. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Eu também já falei sobre colocar em evidência em vídeos anteriores. Vocês podem dar uma olhada que vocês vão encontrar. Então, essa equação que está aqui em cima é a mesma coisa que essa daqui de baixo, eu só fiz colocar x em evidência. Tudo bem? Então, para resolver isso, se eu tenho um produto de dois números reais dando 0, então x igual a 0 e 2x menos 1 igual a 0, que é 1 ou. Mas a gente pode usar aí também. O produto de 0 vezes 0 ainda é 0, né? Então não tem problema. Então, agora o que é que a gente faz para encontrar o valor de x? Isola a variável, né? Num canto, quem não tem variável vai para o outro canto. No caso, incógnita. 2x é igual a 1 positivo, x é igual a 1 sobre 2. Então, quem é o meu conjunto de solução é 0, 1 sobre 2. Agora, o que é que a gente faz? Lembra da nossa condição de existência. O nosso x, ele só não pode ser o número 2. Então, tá tudo tranquilo, né? A nossa fração existe quando x é diferente de 0 e ela tem esse conjunto de solução aqui. Agora a gente vai tratar de... Meu Deus. Agora a gente vai tratar de... Volta. Isso. Agora a gente vai tratar de uma última equação aqui. Essa daqui talvez dê um pouquinho de problema na hora de explicar, mas vamos lá. Aqui, vamos lá. Antes de qualquer coisa, primeiro passo é que a gente tem que fazer condição de existência. Então, a gente tem esse primeiro cara aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Ele tem que ser diferente de 0. Esse segundo cara aqui, x mais 1, também tem que ser diferente de 0. E esse último cara aqui, ó, x menos 1, ele também tem que ser diferente de 0. Daqui desse último, então a gente tem que o nosso x é diferente de 1. Desse segundo aqui, a gente tem que o nosso x é diferente de menos 1. E dessa primeira equação aqui, a gente tem que x é diferente de mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, né? Então, x tem que ser... Isso implica que o nosso x é diferente de mais ou menos 1. Resumindo, a nossa condição de existência, x só não pode ser menos 1 ou 1. E x diferente de 1. E x diferente de 1. Beleza? Vamos começar agora com o nosso processo de resolução. Segundo passo, calcular o MMC.
entre x ao quadrado menos 1, x mais 1 e x menos 1. Bom, aqui um fato muito importante a se observar é o seguinte. Lembre lá de produtos notáveis. Quando você tem x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente pode decompor isso da seguinte forma. Isso é x mais a vezes x menos a, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque apareceu ali, ó, x ao quadrado menos 1. Só que isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, a gente pode decompor esse cara aqui, ó, no produto desse cara por esse cara. Por que é que eu estou chamando a atenção disso? Olha, isso daqui é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. Por que é que eu estou falando nisso? Porque, por exemplo, quando a gente quer calcular um MMC entre 21, 3 e 7, a gente pode primeiro calcular o MMC entre 3 e 7 e depois a gente calcula o resultado entre 21 e o resultado que a gente encontrou, né? Mas 3 vezes 7 é 21. E o MMC entre 21 e 21 é o próprio número 21, beleza? Por que é que eu estou falando isso? Porque se esse termo aqui é igual ao produto entre esse e esse, a gente pode escrever simplesmente que o MMC é esse próprio cara aqui, ó. O cara que é o produto. Então, x ao quadrado menos 1. Esse cara vai ser o meu MMC, o meu novo denominador. Então, vamos lá. Terceiro passo. A gente vai trocar as frações por frações equivalentes com o novo denominador. Vai ser alguma coisa sobre x ao quadrado menos 1. Deixa eu ver como estava escrito antes. Menos alguma coisa sobre x ao quadrado menos 1 é igual a alguma coisa x ao quadrado menos 1. Nesse primeiro termo aqui, o denominador é o mesmo, né? Não mudou nada. Então, eu vou repetir o que estava em cima. Nesse segundo termo aqui, era x mais 1. Agora é x mais 1 vezes x menos 1, que foi que eu fiz. Multipliquei embaixo por x menos 1. Se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer isso em cima também. Por isso que aparece isso aqui, ó, x vezes x menos 1. Agora, nesse terceiro termo aqui, o meu denominador é x menos 1. Agora é x menos 1 vezes x mais 1. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei embaixo por x mais 1. Se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também para não alterar o valor da minha fração. Então, eu vou trocar aqui em cima por 2 vezes x mais 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 4 sobre x ao quadrado menos 1 menos x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Aqui embaixo, x ao quadrado menos 1 é igual a alguma coisa sobre x ao quadrado menos 1. Tá. Agora, 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 1 dá 2. Agora entra o nosso quarto passo, que é esquecer o que está aqui, ó, no denominador de todos os lados, de ambos os lados. A gente vai trabalhar só com o que estava no nosso numerador. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x dá mais x. É igual a 2x mais 2. O que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar todos esses valores aqui de um lado só da nossa igualdade e deixar o outro purinho, sem nada. Então, a gente vai pegar esse termo aqui, ó, 2x mais 2, vai jogar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado e vai deixar, já vou até escrever aqui, ó, 0 no segundo membro. Então, no primeiro membro, a gente já tinha, ó, 4 menos x ao quadrado mais x. E agora vai receber menos 2x menos 2, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Vai agrupar os termos semelhantes. Então, vai ficar menos x ao quadrado, x menos 2x dá menos x, e 4 menos 2 dá 2 positivo. Isso daqui é igual a 0. Agora entra o nosso quinto
passo. Resolução da equação que restou. Então, a gente vai resolver essa equação do segundo grau completa, né? Aqui, deixa eu ver, menos x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. A gente vai resolver isso. Primeiro passo, discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então, dá menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Delta é igual a 1 mais 8. Nosso discriminante deu 9. Agora, a segunda coisa é substituir na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 9 é 3 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, a primeira raiz vem da soma. Então, é 1 mais 3 sobre menos 2. A segunda raiz vem da diferença. Então, é 1 menos 3 sobre menos 2. Então, primeira raiz, x1. 4 dividido por menos 2. Positivo dividido por negativo dá negativo. 4 dividido por 2, 2. E x2 dá 1 menos 3 dá menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nosso conjunto de solução deu aqui, ó, menos 2 e 1. Só que lembre lá da nossa condição de existência. A gente disse que o x podia ser qualquer coisa menos 1. E ele também não poderia ser 1. Então, esse resultado aqui, essa raiz, ela não pode contar no nosso conjunto de solução. O conjunto de solução certo, então, é só a raiz menos 2. Isso daqui é a solução dessa equação fracionária. Beleza? Pronto. Peraí. Agora a gente vai resolver uma situação problema. Olha só. Um grupo de alunos comprou um presente de R$240 para a professora, mas 4 deles não puderam contribuir. E com isso, cada um dos demais pagou uma quantia adicional de R$5. Quantos eram os alunos e quanto cada um pagou? Olha só. Se todo mundo tivesse pagado, como é que ia ser a conta? Era dividir. Eu não sei quantos alunos foram, então eu vou chamar de x. X é igual à quantidade de alunos. Tudo bem? Eu não sei quanto foi essa quantidade. Eu sei que o valor inicial a ser pago seria 240 dividido por x. Isso aqui era antes. Só que 4 alunos não puderam pagar. Então, como é que vai ficar essa divisão? Vai ser 240 sobre x menos 4. Isso daqui vai ser o novo valor que... Isso daqui é o de agora. Tudo bem? O valor de agora é 240 sobre x menos 4. Mas esse valor é exatamente o valor anterior, esse valor aqui de antes, 240 sobre x, adicionado de R$5. Então, eu quero saber qual é o valor de x e quanto cada um deles pagou. Então, a gente tem que fazer o quê? Resolver essa equação fracionária. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar todo mundo que está aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Vai ficar como então? Vai ficar 240 sobre x menos 4 menos 240 sobre x menos 5 é igual a zero. Então, o primeiro passo para resolver isso, condição de existência, tudo bem? Primeiro passo, condição de existência. Então, 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Esse 1 aí não tem problema, né? Então, a gente tem problema com esse denominador aqui e com esse denominador aqui. Então, a gente vai dizer que x menos 4 tem que ser diferente de zero, o que implica, então,
que o nosso x tem que ser diferente de 4. E, consequentemente, também, por causa dessa segunda parte aqui, o nosso x também tem que ser diferente de 0. Então, essa é a nossa condição de existência da equação. Pode ser qualquer raiz, contanto que não seja 4 e não seja 0. Tudo bem? Pronto. Segundo passo, a gente vai calcular agora o MMC. MMC entre x menos 4, x e 1. x menos 4, x e 1 são polinômios. 1 não é múltiplo do outro. Então, para calcular o MMC, basta eu multiplicar todo mundo. 1 vezes x dá x. X vezes x menos 4. Esse é o MMC desses três polinômios. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer agora? Terceiro passo. Trocar por frações equivalentes. A gente tinha antes x menos 4, x menos 1 igual a 0. Aí a gente tinha aqui 240, 240, aqui 5. Agora eu não quero esses denominadores, eu quero um novo denominador comum para todo mundo. Tudo bem? Como é que vai ficar isso? Vai ficar x vezes x menos 4 aqui, x vezes x menos 4 aqui, x vezes x menos 4 aqui, e aqui também x vezes x menos 4. Tá. Então, o primeiro termo aqui. O meu antigo denominador é x menos 4. Agora é x vezes x menos 4. O que foi que eu fiz? Multipliquei embaixo por x. Se eu faço alguma coisa embaixo, eu tenho que fazer em cima também, para não alterar o valor da minha fração. Então, eu vou pegar o meu 240 aqui em cima e vou multiplicar por x. Vamos olhar esse segundo termo aqui agora. O meu denominador era x. Agora é x vezes x menos 4. O que foi que eu fiz embaixo? Multipliquei por x menos 4. Se eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, aqui em cima vai ficar 240 vezes x menos 4. Aqui nesse terceiro termo, o meu antigo denominador era 1. Agora é x vezes x menos 4. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei embaixo por x vezes x menos 4. Se eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, aqui em cima vai ficar 5 vezes x menos 4. E aqui, no outro lado da igualdade, a gente tem o zero, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0, então basta colocar ele aqui. Vamos lá. Agora os denominadores... Vamos lá, vamos resolver logo como é que vai ficar. Aqui em cima vai ficar 240x. X menos 4. X vezes x menos 4. X vezes x menos 4. Igual a alguma coisa vezes x menos 4. Aqui em cima continua 0, né? Vamos lá. 240 vezes x, 240x. 240 vezes menos 4 dá menos 960. Tudo bem? Agora, 5 vezes x, 5x. 5x vezes x dá 5x ao quadrado. 5x vezes menos 4 dá menos 20x. Agora, o que é que a gente vai fazer? Quarto passo. Trabalhar com os numeradores. A gente vai esquecer essa parte de baixo da fração. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar só com 240x menos 1 vezes 240x dá menos 240x. Menos 1 vezes menos 960 dá mais 960. Menos 1 vezes 5x dá menos 5x quadrado. Menos 1 vezes menos 20 dá mais 20x. Isso daqui é igual a 0. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai agrupar os termos semelhantes. Esse 240x vai embora com esse. E no final das contas, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó. Menos 5x ao quadrado mais 20x mais 960 é igual a 0. A equação do segundo grau completa, a gente sabe resolver. Se você observar bem, você vai ver que todos os termos aí, tanto que acompanham o x ao quadrado, o x e o termo independente, são todos múltiplos de 5. Então, a gente pode simplificar por 5. Olha só, menos 5 dividido por 5 dá menos 1, né? Então, eu vou ficar com menos x. Isso daqui é o quinto passo. Vai ficar menos x ao quadrado. 20x dividido por 5 dá
mais 4x. 960 dividido por 5 dá mais 192. 0 dividido por 5 dá 0. Então, vamos calcular o nosso delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Isso daqui dá 16 menos 4 vezes... Vai ficar mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36. Com 4, 7. Então, isso daqui dá 770, 84. 784. Tudo bem? Substituindo na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter, então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo isso, a gente vai ter, então, menos 4 mais ou menos raiz de 784, se não me engano, é 28. Sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, a primeira raiz vem pela soma. Menos 4 mais 28 dá 24. 24 dividido por menos 2 dá menos 12. E a segunda raiz vem pela diferença. Menos 4 menos 28 dá menos 32. Menos 32 dividido por menos 2 dá 16, positivo. Como x é a quantidade de pessoas, esse valor negativo aqui a gente vai descartar. Então, o que é que a gente descobriu? A quantidade de alunos. Existem 16 alunos nessa classe. Agora, quanto é que cada um vai pagar? Cada um vai pagar agora 240 x menos 4 mais 5. Então, dá 240, 16 menos 4 mais 5. Isso daqui dá 240 dividido por 12 mais 5. 240 dividido por 12 dá 2,20, dá 25. Então, solução. São 16 alunos e cada um pagou R$ 25. Tudo bem? Pronto. Agora a gente vai revisar equação biquadrada. Lembre sempre, equação biquadrada são equações desse tipo aqui, ó. Ax² mais bx² mais c igual a 0, onde a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos reais e o nosso a sempre é diferente de 0. Como é que a gente faz para resolver equações do segundo grau, de grau 4, equações biquadradas? Basta trocar x² por y, a gente resolve a equação do segundo grau em y e depois volta para a incógnita em x para encontrar as 4 raízes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui. x² mais x² menos 12 igual a 0. Lembre sempre, x² é igual a x ao quadrado. Eu não vou ficar reescrevendo isso daqui não, viu, gente? Eu também já falei sobre isso em vídeos anteriores. Eu já vou colocando direto. Se vocês sentirem alguma dúvida, basta voltar no vídeo anterior de equações biquadradas. Olha só, então x² é x ao quadrado. Eu vou admitir, nesse caso aqui, ó, x² igual a y. Pode chamar de qualquer letra que vocês quiserem, viu, gente? Não precisa chamar necessariamente de y. Pode chamar do que quiser. Pode chamar de P, M, A, o que você quiser. Você pode colocar aqui, contanto que você não se atrapalhe. Então, como é que vai ficar aqui? No fim das contas, vai ficar y² mais y menos 12 igual a 0. Isso daqui é uma equação do segundo grau completa sem resolver. Vou calcular o meu delta. B² menos 4ac. Então, dá 1 mais 48. O meu delta aqui deu 49.
Vou substituir na fórmula de Bhaskara. É menos b mais ou menos delta sobre 2a. Então, dá quanto? Dá menos 1. Menos 1 mais ou menos raiz de 49 é 7 sobre 2. Opa, perdão. Olha só, aqui que está um erro comum. Aqui a gente está escrevendo o valor da solução em x, mas a minha equação não está em x. A minha equação está em y. Então, aqui vai aparecer um y. A minha primeira raiz vem pela soma, o meu y1. Então, menos 1 mais 7 dividido por 2 dá 3. A minha segunda raiz vem pela diferença. Menos 1 menos 7 dá menos 8 sobre 2 dá menos 4. O que é que eu vou fazer? Eu sei disso aqui, ó, x ao quadrado é igual a y. Por que eu estou fazendo isso? A raiz aqui, ó, a minha equação é b quadrada, ela é de grau 4. Então, eu vou ter, no máximo, 4 raízes. A gente só está encontrando duas, tá vendo? Não vai acontecer. Pode acontecer também, mas o nosso processo não acaba aqui. A gente tem que ressubstituir o valor de y nessa equação aqui. Então, eu quero saber quanto vale x quando o meu y vale 3. Eu tenho, então, que x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então, eu tenho uma solução igual à parte negativa e a minha outra solução, x2, a parte positiva. Agora, eu quero saber quanto vale x quando o meu y vale menos 4. Eu tenho, então, que x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. E aí, pode? Isso daqui não existe, né? Pelo menos não nos reais. Isso daqui não pertence ao conjunto dos reais. Por quê? Eu tenho um radicando negativo em uma raiz de índice par. Isso não pode acontecer nunca. Então, no fim das contas, o meu conjunto solução, ao invés de eu ter 4 raízes, vão aparecer só 2, mais aquelas que vêm proveniente desse valor aqui, ó. Então, as minhas raízes são menos raiz de 3 e raiz de 3. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui. A gente tem x... meu Deus, subiu demais. Só botei esse. Tá. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, antes de fazer a substituição, vamos observar o seguinte. Cada termo aqui, ó, o que acompanha o x à quarta, o que acompanha o x ao quadrado e o termo independente, são todos múltiplos de 4. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar todo mundo por 4. Como é que a gente vai fazer isso? Ai, meu Deus, esse negócio não responde. Então, vou dividir esse 4 aqui por 4. Vou dividir esse 28 por 4. E vou dividir esse 48 por 4. Ou menos por 4. Tudo bem. Eita, meu pai. A caneta aqui tá desregulada. Tá. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x. 1 vezes x dá x à quarta. Menos 28 dividido por 4 dá 7. Então, 7x ao quadrado. E 48 dividido por 4 dá 12. Agora sim, eu vou fazer a minha substituição. Dessa vez, eu vou chamar x ao quadrado de p. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter p ao quadrado menos 7p mais 12 igual a 0. A equação do segundo grau completa, a gente sabe resolver. O nosso delta aqui dá b ao quadrado menos 4ac, dá menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. O valor do nosso discriminante é 1. O que é que a gente vai fazer agora? Vai substituir na fórmula de Bhaskara. Então, a minha raiz P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, é menos 7 dá 7, mais ou menos 1 sobre 2. A minha primeira raiz, P1, veio pela soma, então 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. A minha segunda raiz vem pela diferença, 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Mas eu não quero saber o valor de P, eu quero saber o valor de X. Eu encontrei dois valores para P. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto vale X quando
O meu P vale 4. Eu sei que x ao quadrado é igual a P. Vamos ver quanto é que vale para P igual a 4. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4, agora sim, né? 4 é positivo. Dá para fazer. Vale 2, né? Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, a minha primeira raiz é 2. A minha segunda raiz vale menos 2. Acabou por aí? Não. Eu verifiquei para esse valor aqui. Falta verificar agora para esse valor. Então, eu quero saber agora quanto é x quando meu P vale 3. X, então, é igual a mais ou menos raiz de 3. Pode, né? O meu índice, o meu radicando aqui é positivo, o índice pá tá valendo. Então, a minha terceira raiz vem o meu menos raiz de 3. E a minha quarta raiz vem a parte positiva, só raiz de 3 positivo. Então, quem é o conjunto de solução para essa equação? É menos 2, menos raiz de 3, raiz de 3 e 2. Vocês podem escrever as raízes na ordem que vocês quiserem, viu, gente? Eu que escrevo na forma crescente dos números, mas vocês podem escrever da forma que vocês acharem melhor. Pode colocar 2 menos 2, raiz de 3 menos raiz de 3, pode escrever da forma como vocês quiserem. Vamos lá, agora a última parte da revisão são equações irracionais. O que são equações irracionais? São equações onde a incógnita aparece dentro do radicando de uma raiz. Aparece no radicando de uma raiz. Como é que a gente faz para resolver? A gente eleva ambos os lados da igualdade ao valor do índice da raiz. Como assim? Olha aqui. Nesse exemplo aqui, a gente tem x menos 7. A minha incógnita x está aqui dentro da raiz, né? Ela está no radicando. O que é que a gente vai fazer? Eu vou repetir aqui, ó. Raiz cúbica de x menos 7 igual a 2. Por quê? O que é que essa dica aqui me diz que eu tenho que fazer? Ela diz que eu tenho que elevar ambos os lados da igualdade, tanto esse quanto esse, ao valor do índice da minha raiz. O índice da raiz aqui é 3, então eu vou elevar ao cubo dos dois lados. Propriedade de radical, né? Quando a gente tem uma potência cujo expoente é igual ao índice, a gente pode cancelar o expoente com o índice e o resultado dá só o radicando. Então, o resultado disso daqui dá só x menos 7. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Para achar o valor de x, basta isolar ele de um lado. Então, 8 mais 7. Então, o meu valor de x é 15. Então, quem é o meu conjunto de solução? É apenas o número 15. Tudo bem? Acho que tem mais dois exemplos aqui embaixo. Deixa só o mouse funcionar aqui. Pronto. Vamos conectar. Tá. Aqui o que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente fez lá em cima. A gente tem que elevar ambos os lados da minha igualdade pelo valor do índice da minha raiz. A minha raiz já está aqui, ó, isoladinha no cantinho dela, de um lado só da igualdade. Basta agora fazer o processo de elevar ao valor do índice. Não pode esquecer, ó, gente, esse 4 está multiplicando a raiz. Então, ele também tem que ser elevado ao valor, tá bom? Quando não aparecer o valor aqui no índice, significa que ele vale 2. Não pode esquecer disso também. Lembrem sempre, ó, A vezes B elevado a M é igual a elevado a M vezes B elevado a M. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou usar essa propriedade aqui, ó. 4 vezes raiz de x mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes raiz de x mais 1 ao quadrado é igual a. Aqui a gente vai usar produto notável, né? Aqui é o quadrado da soma. Isso dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho aqui, no fim das contas, 4 ao quadrado dá 16.
vezes, vou abrir aqui parênteses. Essa raiz vai embora com esse expoente. Então, x mais 1 é igual a x ao quadrado. 2 vezes x, 2x, vezes 4 dá 8x, mais 16. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Vamos fazer a multiplicação, né? 16 vezes x dá 16x, mais 16 vezes 1 dá 16, é igual a x ao quadrado, mais 8x, mais 16. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo mundo que está desse lado aqui e vai jogar para o outro lado com o sinal trocado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 menos 16x menos 16. Isso aqui é igual a zero. Esse termo independente com 16 vai embora com esse menos 16. E aí sobra quem? Sobra x ao quadrado. 8x menos 16x dá menos 8x. Isso aqui está me dando zero. Então, colocando o meu x em evidência, eu vou ter x menos 8 igual a zero. Daqui a gente tem, então, que x é igual a zero. E x menos 8 é igual a zero. X é igual a 8. Então, quem é o meu conjunto de solução são as raízes que eu encontrei. 0 e 8. E agora, um último exemplo, para a gente acabar com a nossa revisão por hoje. Eu tenho essa última... isso. O exemplo, tem mais um exemplo aqui, é uma situação problema. É bem interessante. Eu tenho aqui agora a raiz quarta de 16x à quarta mais 4x ao quadrado menos 8x mais 4. Eu vou pegar isso igual a 2x. O meu índice aqui é 4, tá vendo? Então, eu vou pegar esse aqui, elevar a quarta. E aqui desse lado também vou elevar a quarta. Esse expoente vai embora com esse índice e sobra só o radicando. Então, vai ficar 16x à quarta mais 4x ao quadrado menos 8x mais 4 é igual a 2x ao quadrado é 2x à quarta é 2 à quarta, 16, vezes x à quarta. Vou pegar esse cara aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então, vai ficar como 16x à quarta mais 4x ao quadrado menos 8x mais 4 menos 16x à quarta igual a zero. Esse termo aqui é o oposto desse, então eles vão embora. Sobra quem? 4x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a zero. Todo mundo múltiplo de 4, o que é que eu posso fazer? Simplificar por 4. Simplificando tanto de um lado quanto do outro por 4, o que é que eu tenho? Eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Resolvendo isso daqui, a gente tem delta igual a b ao quadrado menos 4ac, dá 4 menos 4, dá zero. Lembra, o discriminante deu zero, então as minhas duas raízes, x1 é igual a x2. x1 é igual a x2, que é igual a menos b mais ou menos deltas, é mais, posso escolher qualquer uma das operações, ou mais ou menos, vai dar a mesma coisa, sobre 2. Então, eu vou ter menos 2 dá 2, mais 0 sobre 2. Deu 1, né? Então, quem é o conjunto de solução da minha equação? X igual a 1. Deu só esse cara aqui. Para finalizar, eu trago aqui uma situação problema que pode acontecer de cair aí, para vocês terem noção do que é que acontece. Olha só, eu tenho um número real, eu não sei quem é, chamo ele de x. É multiplicado por 5, então aqui, vezes 5, e adicionado a 9. Depois disso tudo aqui, eu vou somar com 9. Extrai-se a raiz quadrada do resultado, então eu vou passar a raiz nesse resultado aqui. E quando eu extraio a raiz, obtém-se um número inicial, né? Esse número real, o x, diminuído de 1. Essa é a descrição da equação. Então, que número é esse? O que é que a gente tem que fazer? Descobrir o valor de x. A minha raiz já está aqui isolada de um lado da igualdade. O que é que a gente tem que fazer agora?
elevar ambos os lados ao valor do índice. Como não aparece o valor do índice, significa que ele é 2. Então, eu vou levar o quadrado do lado de cá e do lado de lá. Então, esse vai corta com essa raiz. Sobra só o expoente, sobra só o radicando, né? Então, x vezes 5 dá 5x. Tenho que somar com 9. E aqui nesse segundo membro, a gente tem o quadrado da diferença. Como é que fica isso? Fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 5x mais 9 é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 1, 2x. 1 ao quadrado dá 1. Agora, eu vou pegar esse 5x mais 9 e vou jogar para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Como é que vai ficar, então? A gente vai ter, então, x ao quadrado menos 2x mais 1, menos 5x, menos 9. Isso aqui dá 0. Vamos juntar agora os termos semelhantes, né? Então, eu tenho x ao quadrado menos 2x, menos 5x dá menos 7x. 1 positivo menos 9 dá menos 8. Isso aqui me dá 0. Equação do segundo grau completa, a gente sabe resolver. Calculando delta, b ao quadrado menos 4c. Eu vou ter, então, 49 mais 32 dá 81. Substituindo na fórmula de Bhaskara, a gente tem, então, 7 menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, 7 mais ou menos 9 sobre 2. A primeira raiz pela soma. Eu já vou escrever o resultado direto, viu? Ai, meu Deus. Então, a primeira raiz vem pela soma. 7 mais 9, 16. Dividido por 2 dá 8. A minha segunda raiz, pela diferença. 7 menos 9 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, quem é o meu conjunto de solução? São as raízes. Menos 1 e 8. É isso, pessoal. A nossa revisão fica por aqui. Qualquer dúvida, anota aí nos comentários ou fala comigo pelo WhatsApp. Até mais.